pessoas. Reparti-lo teria sido somente aguilhoar a fome, sem satisfazê-la. Convieram em tirá-lo à sorte. Mas, como caíam de sono, disse Jeshu: vamos dormir primeiro, enquanto se prepara a comida. Ao acordar, nos contaremos os sonhos e aquele que tiver o mais belo sonho, comerá sozinho o pato. Assim foi feito. Dormiram e depois despertaram. Eu, disse Simão, sonhei que era vigário de Deus. E eu, retomou hipocritamente Judas, sonhei que, sendo sonâmbulo, me levantava, descia de mansinho, tirava o pato do espeto e o comia. Desceram imediatamente. Mas o pato tinha efetivamente desaparecido. Judas tinha sonhado acordado. Esta lenda é um protesto do positivismo judeu contra o misticismo cristão. Com efeito, enquanto os crentes se entregavam a belos sonhos, o israelita proscrito, o Judas da civilização cristã, trabalhava, vendia, ajotava, ficava rico, apoderava-se das realidades da vida presente, e punha-se em condições de dar meios de existência aos próprios cultos que por muito tempo proscreveram. Os antigos adoradores da arca, sempre fiéis ao culto da burra, têm, agora, a bolsa por templo e é por isso que governam o mundo cristão. Judas pode, com efeito, rir e felicitar-se de não ter dormido como Simão. Nas antigas escrituras anteriores ao cativeiro, o Tav hebreu tem a figura de uma cruz, o que confirma ainda a nossa interpretação de 10ª lâmina do tarô cabalístico. A cruz, geradora de 66, 4 triângulos, é também o sinal sagrado do duodenário, e, por isso, os egípcios a chamavam a chave do céu. Por isso, Eteila, embaraçado nas suas longas investigações para conciliar as necessidades analógicas da figura com sua opinião pessoal, ele tinha sofrido, nisso, a influência do sábio Kurt de Gebelin, colocou na mão do seu supliciado, de cabeça para cima, do qual fez a prudência, um caduceu hermético, formado por 2 serpentes e um Tav grego. Desde que compreenderá a necessidade do Tav ou da cruz, na 10ª página do livro de Thoth, deveria ter entendido o múltiplo e magnífico símbolo do supliciado hermético, o Prometeu da ciência, o homem vivo que só toca na terra pelo pensamento e cujo apoio está no céu, o adepto livre e sacrificado, o revelador ameaçado de morte, a conjuração do judaísmo contra o Cristo, que parece um reconhecimento involuntário da divindade oculta do crucificado, afinal o signo da obra realizada, do ciclo terminado, o Tav intermediário, que resume uma primeira vez, antes do último denário, os signos do alfabeto sagrado. 13mn. A necromância egipcis, Mors dissemos que na luz astral se conservam as imagens de pessoas e coisas. É também nesta luz que se podem evocar as formas daqueles que não estão mais neste mundo, e é por meio dela que se realizam os mistérios tão contestados como reais da necromância. Os cabalistas que falaram do mundo dos espíritos, contaram simplesmente o que viram nas suas evocações. Eliphas Levi Zaed, que escreve este livro, evocou e viu. Digamos, primeiramente, o que os mestres escreveram das suas visões ou intuições no que chamavam a luz de glória. Lê-se no livro da Revolução das Almas, que há almas de 3 espécies: as filhas de Adão, as filhas dos anjos e as filhas do pecado. Há, também, conforme o mesmo livro, 3 sortes de espíritos: os espíritos cativos, os espíritos errantes e os espíritos livres. Há, pois, almas de homens que nascem viúvas, e cujas esposas estão retidas em cativeiro por Lilith e Naamã, as rainhas do Estriges. São as almas que têm de expiar a temeridade de um voto de celibato. Assim, quando um homem renuncia desde a infância ao amor das mulheres, faz escrava dos demônios da depravação a esposa que lhe estava destinada. As almas crescem e multiplicam-se no céu, assim como os corpos na terra. As almas imaculadas são filhas dos beijos dos anjos. 67. Nada pode entrar no céu, a não ser o que saiu do céu.
Depois da morte, pois, o espírito divino que animava o homem volta sozinho ao céu e deixa na terra e na atmosfera dois cadáveres. Um terrestre e elementar, outro aéreo e sideral. Um já inerte, o outro ainda animado pelo movimento universal da alma do mundo, mas destinado a morrer lentamente, absorvido pelas forças astrais que o produziram. O cadáver terrestre é visível. O outro é invisível aos olhos dos corpos terrestres e vivos, e só pode ser percebido pelas aplicações da luz astral ao translúcido, que comunica as suas impressões ao sistema nervoso, e afeta, assim, o órgão da vista até fazer-lhe ver as formas que são conservadas e as palavras que estão escritas no livro da luz vital. Quando o homem viveu bem, o cadáver astral se evapora como um incenso puro, subindo para as regiões superiores. Mas se o homem viveu no crime, o seu cadáver astral, que o retém prisioneiro, procura ainda os objetos das suas paixões e quer retomar a vida. Atormenta os sonhos das moças, banha-se no vapor do derramado, e arrasta-se para os lugares onde se passaram os prazeres da sua vida. Vela ainda sobre os tesouros que possuía e escondeu. Esgota-se em esforços dolorosos para fazer para si órgãos materiais e reviver. Mas os astros o aspiram e bebem. Sente a sua inteligência se enfraquecer, a sua memória perder-se lentamente, todo o seu ser dissolver-se. Os seus antigos vícios lhe aparecem e o perseguem sob figuras monstruosas. Eles o atacam e o devoram. O desgraçado perde, assim, sucessivamente, todos os membros que serviram para as suas iniquidades. Depois, morre pela segunda vez e para sempre, porque, então, perde a sua personalidade e a sua memória. As almas que devem viver, mas que ainda não estão inteiramente purificadas, ficam mais ou menos cativas no cadáver astral, em que são queimadas pela luz ódica que procura assimilá-lo a si e dissolvê-lo. É para desembaraçar-se deste cadáver que as almas sofredoras, às vezes, entram nos vivos e ali ficam em estado que os cabalistas chamam embrionato. São esses cadáveres aéreos que evocamos pela necromância. São larvas, substâncias mortas ou moribundas, com as quais nós nos relacionamos. Ordinariamente, só podem falar pelo zumbido dos nossos ouvidos, produzido pela agitação de que falei, e, de ordinário, raciocinam refletindo nossos pensamentos ou nossos sonhos. Mas para ver essas formas estranhas é preciso pôr-se num estado excepcional, que participa do sono e da morte, isto é necessário magnetizar a si próprio e chegar a uma espécie de sonambulismo lúcido e acordado. A necromância obtém, pois, resultados reais, e as evocações da magia podem produzir visões verdadeiras. Dissemos que, no grande agente mágico que é a luz astral, se conservam todas as impressões das coisas, todas as imagens formadas, quer pelos raios, quer pelos reflexos. É nesta luz que os nossos sonhos nos aparecem, é esta luz que embebeda os alienados e arrasta o seu juízo adormecido à perseguição dos fantasmas mais bizarros. Para ver sem ilusão nesta luz é preciso saber separar os reflexos por uma vontade poderosa e atrair a si só os raios. Sonhar acordado é ver na luz astral. E as orgias do sabate, contadas por tantos feiticeiros nos seus juízos criminais, não se apresentavam a eles de outra maneira. Muitas vezes, as preparações e substâncias empregadas para chegar a este resultado eram horríveis, como veremos no ritual. Mas os resultados nunca eram duvidosos. Viam, ouviam e tocavam nas coisas mais abomináveis, mais fantásticas, mais impossíveis. Voltaremos a este assunto no nosso 15º capítulo. Aqui só nos ocupamos da evocação dos mortos. Na primavera do ano 1854, eu tinha ido a Londres para escapar de desgostos íntimos e entregar-me, sem distração, à ciência. Tinha cartas de recomendação para pessoas eminentes e curiosos de revelações do mundo sobrenatural. Vi muitos deles, e achava neles, com muita polidez, um grande fundo de indiferença ou leviandade.
Pediam-me primeiramente prodígios como a um charlatão. Estava um pouco desanimado, porque, para dizer a verdade, longe de estar disposto a iniciar os outros nos mistérios da magia cerimonial, sempre temi para mim mesmo as suas ilusões e fadigas. Aliás, estas cerimônias exigem um material dispendioso e difícil de adquirir. Encerrava-me, pois, no estudo da alta cabala, e não pensava mais nos adeptos ingleses, quando um dia, ao entrar no meu hotel, encontrei um sobrescrito com meu endereço. Este sobrescrito continha a metade de um cartão, cortado transversalmente, e no qual reconheci primeiramente o caráter do selo de Salomão e um 68, papel muito pequeno no qual estava escrito a lápis: amanhã, às 3 horas, diante da abadia de Westminster, vos será apresentada a outra metade deste cartão. Fui a essa singular entrevista. Uma carruagem estacionava na praça. Tinha, sem afetação, o meu pedaço de cartão na mão. Um criado aproximou-se de mim e me fez sinal, abrindo a portinhola da carruagem, na qual vi uma senhora de preto, cujo chapéu estava coberto com um véu muito espesso. Ela fez sinal de subir junto a si, mostrando-me a outra metade do cartão que tinha recebido. A portinhola fechou-se, a carruagem rodou e a senhora, tendo levantado seu véu, pude ver que tratava com uma pessoa idosa, com sobrancelhas cinzentas e olhos pretos, extremamente vivos e de uma fixidez estranha. Senhor, disse-me ela, com um acento inglês muito pronunciado, sei que a lei do segredo é rigorosa entre os adeptos. Uma amiga de Sir B. L. que vos viu, sabe que vos pediram experiências e que recusaste satisfazer esta curiosidade. Talvez não tinhais as coisas necessárias. Vou mostrar-vos um gabinete mágico completo. Mas vos peço, antes de tudo, o mais inviolável segredo. Se não me fizerdes esta promessa pela vossa honra, vou dar ordem para que vos levem à vossa casa. Fiz a promessa que exigiam de mim e sou fiel a ela, não dizendo o nome, nem a qualidade, nem a residência desta senhora, que reconheci logo como iniciada, não precisamente de primeira ordem, mas de um grau muito elevado. Tivemos diversas conversações extensas, durante as quais ela sempre insistia sobre a necessidade das práticas para completar a iniciação. Mostrou-me uma coleção de vestimentas e instrumentos mágicos, e até me emprestou alguns livros curiosos que me faltavam. Em breve, me determinou a tentar na sua casa a experiência de uma evocação completa, a qual me preparava durante 21 dias, observando escrupulosamente as práticas indicadas no 30º capítulo do ritual. Tudo estava terminado em 24 de julho. Tratava-se de evocar o fantasma do divino Apolônio e interrogá-lo sobre 2 segredos. Um que se referia a mim, outro que interessava àquela senhora. A princípio ela contava assistir à evocação como uma pessoa de confiança. Mas, no último momento, essa pessoa teve medo e, como o ternário ou a unidade é rigorosamente exigido para os ritos mágicos, fiquei só. O gabinete preparado para a evocação era feito numa pequena torre. Nele tinham sido dispostos 4 espelhos côncavos, uma espécie de altar, cuja parte de cima era de mármore branco e estava rodeada por uma corrente de ferro imantado. No mármore branco, estava gravado o dourado signo do pentagrama, tal como se acha representado no 5º capítulo desta obra. E o mesmo signo estava traçado, em diversas cores, numa pele de carneiro, branca e nova, que estava estendida no altar. No centro da mesa de mármore, havia um pequeno fogareiro de cobre com carvão de pau de auno e loureiro. Um outro fogareiro estava colocado, diante de mim, sobre uma trípode. Eu estava vestido com uma roupa branca muito semelhante às vestimentas dos padres católicos, porém mais ampla e mais longa, e trazia na cabeça uma coroa de folhas de verbena, entrelaçadas numa cadeia de ouro. Numa das mãos, tinha uma espada nova e na outra o ritual. Acendi os 2 fogos com as substâncias exigidas e preparadas, e começava, primeiramente em voz baixa, depois elevando a voz gradativamente, as invocações do ritual.
A fumaça estendeu-se, a chama fez vacilar todos os objetos que alumiava, depois se extinguiu. A fumaça se elevava, branca e lenta, sobre o altar de mármore. Pareceu-me ouvir um abalo de estremecimento de terra, os meus ouvidos zumbiam e meu coração palpitava com força. Pus alguns ramos e perfumes nos fogareiros, e quando a chama se elevou, vi distintamente, diante do altar, uma figura de homem maior que um natural, que se decompunha e se esvaía. Recomecei as evocações e coloquei-me num círculo que tinha traçado antecedentemente entre o altar e a trípode. Vi, então, alumiar-se, pouco a pouco, o fundo do espelho que estava na minha frente, atrás do altar, e uma forma esbranquiçada desenhou-se nele, crescendo e parecendo aproximar-se pouco a pouco. Chamei 3 vezes Apolônio, fechando os olhos. E, quando os abri, um homem estava diante de mim, envolto inteiramente por uma espécie de lençol, que me pareceu ser mais cinzento do que branco. A sua forma era magra, triste e sem barba, o que não combinava exatamente com a ideia que primeiramente tinha de Apolônio. Experimentei. 69. Uma sensação extraordinária de frio, e, quando abri a boca para interrogar o fantasma, me foi impossível articular um som. Pus, então, a mão sobre o signo do pentagrama, e dirigi para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente, por este signo, a não me amedrontar e a obedecer-me. Então, a forma ficou mais confusa, e ele desapareceu imediatamente. Ordenei-lhe que voltasse. Então o senti passar, junto a mim, como que o sopro, e, alguma coisa tendo me tocado na mão que segurava a espada, tive imediatamente o braço adormecido até os ombros. Julguei entender que esta espada ofendia o espírito, e a plantei, pela ponta, no círculo junto a mim. A figura humana reapareceu logo. Mas senti uma tão grande fraqueza nos meus ombros e um repentino desfalecimento apoderar-se de mim, que dei 2 passos para me assentar. Desde que fiquei assentado, caí num adormecimento profundo e acompanhado de sonhos, de que me restou, quando voltei a mim, somente uma lembrança confusa e vaga. Tive, durante muitos dias, o braço adormecido e dolorido. A forma não me tinha falado, mas pareceu-me que as perguntas que lhe tinha de fazer se tinham resolvido por si mesmas no meu espírito. A da senhora, uma voz interior respondia em mim: morto. Tratava-se de um homem de quem desejava saber notícias. Quanto a mim, queria saber se a reconciliação e o perdão seriam possíveis entre 2 pessoas nas quais pensava, e o esmo eco interior respondia implacavelmente: mortas. Conto, aqui, os fatos tais como se passaram, e não os imponho a ninguém. O efeito desta experiência em mim foi alguma coisa inexplicável. Não era mais o mesmo homem, alguma coisa de outro mundo tinha passado em mim. Não estava mais nem alegre, nem triste, mas sentia uma singular atração para a morte, sem, todavia, ser, de algum modo, tentado a recorrer ao suicídio. Analisei cuidadosamente o que tinha experimentado, e, apesar de uma repugnância nervosa muito vivamente sentida, retirei 2 vezes, somente com alguns dias de intervalo, a mesma experiência. A narração dos fenômenos que se produziram difere muito pouco para que a deva acrescentar a esta, já um pouco extensa. Mas o resultado destas 2 outras evocações foi para mim a revelação de 2 segredos cabalísticos, que poderiam, se fossem conhecidos por todo o mundo, mudar, em pouco tempo, as bases e leis da sociedade inteira. Concluirei disto que, realmente, evoquei, vi e toquei o grande Apolônio de Tiana. Não sou tão alucinado para o crer, nem tampouco sério para o afirmar. O efeito das preparações, dos perfumes, dos espelhos, dos pantáculos é um verdadeiro embebedamento da imaginação, que deve agir vivamente sobre uma pessoa já impressionável e nervosa. Não explico por que leis fisiológicas vi e toquei. Afirmo somente que vi e toquei, que vi, clara e distintamente, sem ilusões, e isso é suficiente para crer na eficácia real das cerimônias mágicas. Aliás,
creio perigosa e nociva a sua prática. A saúde, quer moral, quer física, não resistiria a semelhantes operações, se tornassem habituais. A senhora idosa de que falei, e de que tive de me queixar depois, era uma prova disso. Porque, apesar das suas denegações, não duvido que tivesse o hábito da necromância e de goecia. Às vezes, ela delirava completamente. Outras vezes, se entregava a cóleras insensatas, de que, com dificuldade, explicava a causa. Deixei Londres sem a ter visto de novo, e guardei fielmente a promessa que fiz de nada dizer a quem quer que possa fazê-la conhecer ou até dar alarma sobre as práticas às quais se entrega, sem dúvida, sem conhecimento da sua família, que é, como suponho, muito numerosa e de uma posição muito honrosa. Há evocações de inteligência, evocações de amor e evocações de ódio. Nada, porém, prova, ainda uma vez, que os espíritos deixam realmente as esferas superiores para se entreterem conosco, até o contrário é mais provável. Evocamos as lembranças que os deixaram na luz astral, que é um receptáculo comum do magnetismo universal. É nesta luz que o imperador Juliano viu, outrora, aparecerem os deuses, porém velhos, doentes e decrépitos. Nova prova da influência das opiniões correntes e acreditadas sobre os reflexos deste mesmo agente mágico que faz falar às mesas e responde batendo nas paredes. 70. Depois da evocação de que falei precedentemente, reli com cuidado a vida de Apolônio, que os historiadores nos representam como um ideal de beleza e elegância antiga. Notei que Apolônio, no fim da sua vida foi barbeado e, por muito tempo, atormentado na prisão. Esta circunstância, que, sem dúvida, retive outrora, sem pensar depois nisso para me lembrar, terá talvez, determinado a forma pouco atrativa da minha visão, que considero unicamente como o sonho voluntário de um homem acordado. Vi outras personagens, que pouco importa mencionar, e sempre diferentes do que esperava ver, pelo hábito e pelo seu aspecto. Aliás, recomendo a maior reserva às pessoas que queiram entregar-se a semelhantes experiências. Resultam delas grandes fadigas e, às vezes, até abalos tão anormais para ocasionar doenças. Não terminarei este capítulo sem assinalar, aqui, a opinião assaz estranha de certos cabalistas que distinguem a morte aparente da morte real, e creem que elas raramente vêm ao mesmo tempo. Conforme o seu dizer, a maioria das pessoas que se enterram estariam vivas, e muitas outras, que se julgam vivas, estariam mortas. A loucura incurável, por exemplo, seria para eles uma morte incompleta, mas real, que deixa o corpo terrestre sob a direção puramente instintiva do corpo sideral. Quando a alma humana sofre uma violência que não pode suportar, ela se separaria, assim, do corpo, e deixaria em seu lugar a alma animal ou o corpo sideral corpo, o que faz destes restos humanos alguma coisa menos viva, de algum modo, que o próprio animal. Reconhecemos, dizem eles, os mortos desta espécie pela extinção completa do senso afetuoso e moral. Não são maus, não são bons. São mortos. Estes seres, que são os cogumelos venenosos da espécie humana, absorvem tanto quanto podem a vida dos vivos. É por isso que a sua aproximação entorpece a alma e dá frio ao coração. Estes entes cadavéricos, se existissem, realizariam tudo o que outrora se afirmava dos brucolacos e vampiros. Não há entes junto aos quais nós nos sentimos menos inteligentes, piores e até, às vezes, menos honestos? Não os há cuja aproximação extingue toda a crença e todo o entusiasmo, que vos ligam a si pelas vossas fraquezas, vos dominam pelas vossas más inclinações e vos fazem lentamente morrer no moral, num suplício semelhante ao de Mesêncio. São mortos que tomamos por vivos. São vampiros que tomamos por amigos. 14 Enio. 71. As transmutações pera lunae sempiternum, auxilium Santo Agostinho duvida seriamente que Apuleio pudesse ser transformado em asno por uma feiticeira da Tessália. Teólogos dissertam longamente sobre a transmutação de Nabucodonosor em animal selvagem.
Isto prova simplesmente que o eloquente doutor de Hipona ignorava os arcanos mágicos e que os teólogos em questão não eram muito adiantados em exegese. Temos de examinar, neste capítulo, maravilhas muito mais incríveis e, todavia, incontestáveis. Quero falar da licantropia ou transformação noturna dos homens em lobos, tão célebre nos heróis dos nossos campos, pelas histórias dos lobisomens. Histórias tão bem averiguadas, que, para explicá-las, a ciência incrédula atribuiu a manias furiosas e disfarces em animais. Mas semelhantes hipóteses são pueris e nada explicam. Procuremos a lures o segredo dos fenômenos observados neste assunto, e constatemos primeiramente. Primeiro, que nunca alguém foi morto por um lobisomem, a não ser por sufocação, sem efusão de sangue e sem ferimentos. Segundo, que os lobisomens aquados, perseguidos, feridos até, nunca morreram no mesmo lugar. Terceiro, que as pessoas suspeitas destas transformações sempre foram achadas nas suas casas, depois da caça ao lobisomem, mais ou menos feridas, às vezes moribundas, mas sempre na sua forma natural. Agora, constatemos fenômenos de outra ordem. Nada no mundo é mais bem atestado e mais incontestavelmente provado do que a presença visível e real do padre Afonso de Ligure, junto ao Papa agonizante, enquanto que a mesma personagem era observada em sua casa, a uma grande distância de Roma, em oração e êxtase. A presença simultânea do missionário Francisco Xavier em diversos lugares ao mesmo tempo não foi menos rigorosamente constatada. Dirão que são milagres. Responderemos que os milagres, quando são reais, são simplesmente fenômenos para a ciência. As aparições de pessoas que nos são caras, coincidindo com o momento da sua morte, são fenômenos da mesma ordem e que se podem atribuir à mesma causa. Falamos do corpo sideral, que é o intermediário entre a alma e o corpo material. Este corpo fica acordado muitas vezes, enquanto o outro dorme, e se transporta com o pensamento em todo o espaço que a imantação universal abre diante dele. Assim estende, sem romper, o cordão simpático que o conserva unido ao nosso coração e ao nosso cérebro, e é o que torna muito perigoso o despertamento, em sobressalto, para as pessoas que sonham. Com efeito, uma comoção muito forte pode romper imediatamente o cordão e ocasionar subitamente a morte. A forma do nosso corpo sideral é conforme o estado habitual dos nossos pensamentos, e modifica, com o tempo, as feições do corpo material. É por isso que Swedenborg, nas intuições sonambúlicas, via, muitas vezes, espíritos em forma de diversos animais. Ousemos dizer, agora, que um lobisomem ou outra coisa não é senão o corpo sideral de um homem, de que o lobo representa os instintos selvagens e sanguinários, e que, enquanto seu fantasma passeia, assim, nos campos, dorme penosamente no seu leito e sonha que é um verdadeiro lobo. O que faz? 72. Visível o lobisomem é a sobreexcitação quase sonambúlica causada pelos que têm medo dele, ou a disposição, mais particular das pessoas simples do campo, de pôr-se em comunicação direta com a luz astral, que é um meio comum das visões e dos sonhos. Os golpes dados no lobisomem ferem realmente a pessoa adormecida, por congestão ódica e simpática da luz astral, por correspondência do corpo imaterial com o corpo material. Muitas pessoas acreditarão sonhar ao lerem semelhantes coisas, e nos perguntarão se estamos bem acordados, mas somente pediremos aos homens de ciência que reflitam sobre os fenômenos da gravidez e a influência da imaginação das mulheres sobre a forma do seu fruto. Certa mulher, que assistira ao suplício de um homem que era rodado vivo, deu à luz uma criança que tinha os membros deformados. Expliquem-nos como a impressão produzida, na alma da mãe, por um horrível espetáculo, podia atingir e deformar os membros da criança, e explicaremos como os golpes dados e recebidos em sonho podem quebrar realmente e até ferir gravemente o corpo daquele que os recebe em imaginação, principalmente quando o seu corpo sofre e está submetido a influências nervosas e magnéticas.
É a estes fenômenos e leis ocultas que os produzem que é preciso relacionar os efeitos do enfeitiçamento de que temos de falar. As obsessões diabólicas e a maior parte das doenças nervosas que afetam o cérebro são ferimentos feitos ao aparelho nervoso pela luz astral pervertida, isto é, absorvida ou projetada em proporções anormais. Todas as tensões extraordinárias e extranaturais da vontade predispõem às obsessões e doenças nervosas. O celibato forçado, o asceticismo, o ódio, a ambição, o amor repelido, são tantos princípios geradores de formas e influências infernais. Paracelso diz que o sangue regular das mulheres engendra fantasmas no ar. Os conventos, neste ponto de vista, seriam o seminário de pesadelos e poderíamos comprar os diabos a estas cabeças da hidra de Lerna, que renasciam sem cessar e se multiplicavam até pelo sangue das suas feridas. Os fenômenos de possessão das Ursulinas de Loudun, tão fatal a Urbano Grandier, foram desconhecidos. As religiosas estavam realmente possuídas de histeria e imitação fanática dos pensamentos secretos dos seus exorcistas, transmitidos ao seu sistema nervoso pela luz astral. Elas recebiam a impressão de todos os ódios que este infeliz padre levantava contra si, e esta comunicação totalmente interior parecia a elas mesmas diabólica e milagrosas. Assim, nesse negócio todos estavam de boa fé, até Laudardemont, que, executando cegamente as sentenças adjudicadas pelo cardeal Richelieu, acreditava cumprir, ao mesmo tempo, os deveres de verdadeiro juiz, e tanto menos desconfiava de ser um criado de Pôncio Pilatos, quanto lhe era menos possível ver no cura de Saint-Pierre du Marche, que era um espírito forte e libertino, um discípulo do Cristo e um mártir. As possessões das religiosas de Louviers são simplesmente uma cópia da de Loudun. Os diabos inventam pouco e são plagiários uns dos outros. O processo de Galfridi e Madalena de La Palude tem um caráter mais estranho. Aqui são as vítimas que acusam a si próprias. Galfridi se reconhece culpado de ter tirado de várias, por um simples sopro nas narinas, a liberdade de defender-se contra as seduções. Uma jovem e bela mulher, de família nobre, insuflada por ele, conta, com maiores detalhes, cenas em que a lubricidade disputa ao monstruoso e ao grotesco. Tais são as alucinações ordinárias do falso misticismo e do celibato mal conservado. Galfridi e sua amante estavam obcecados pelas suas quimeras recíprocas, e a cabeça de um refletia os pensamentos do outro. Até o Marquês de Sade não foi contagioso para certas naturezas debilitadas e doentias. O escandaloso processo do padre Girard é uma nova prova dos delírios do misticismo e das singulares nevroses que pode trazer após si. Os desmaios de Lacadière, seus êxtases, suas cicatrizes, tudo isso era tão real como a depravação insensata e, talvez involuntária do seu diretor. Ela o acusou quando ele quis se afastar dela, e a 73. Conversão desta moça foi uma vingança, porque nada é tão cruel como os amores depravados. Um corpo poderoso que interviera no processo de Grandier para perder nele o sectário possível, salvou o padre Girard, para a honra da companhia. Grandier e o padre Girard tinham, aliás, chegado a um mesmo resultado por caminhos bem diferentes, de que teremos de nos ocupar especialmente no 16º capítulo. Agimos pela imaginação sobre as imaginações dos outros, pelo nosso corpo sideral sobre os deles e pelos nossos órgãos sobre os seus órgãos. De modo que, pela simpatia, quer de atração, quer de obsessão, nós possuímos uns aos outros e nos identificamos com aqueles sobre os quais queremos agir. São as reações contra este império que, muitas vezes, fazem suceder às simpatias mais vivas a antipatia mais pronunciada. O amor tem por tendência a identificar os seres. Ora, identificando-os muitas vezes os faz rivais e, por conseguinte, inimigos, se o fundo das duas naturezas é uma disposição insociável, como, por exemplo, seria o orgulho. Saturar igualmente de orgulho duas almas unidas é desuni-las, fazendo-as rivais.
O antagonismo é o resultado necessário da pluralidade dos deuses. Quando sonharmos com uma pessoa viva, é o seu corpo sideral que se apresenta ao nosso na luz astral ou, ao menos, o reflexo deste mesmo corpo, e o modo como somos impressionados à sua vista nos revela, muitas vezes, as disposições secretas desta pessoa a nosso respeito. O amor, por exemplo, faz o corpo sideral de uma imagem e semelhança do outro, de modo que o médium anímico da mulher que como que um homem e o do homem como que uma mulher. É esta mudança que os cabalistas quiseram exprimir de um modo oculto, quando dizem explicando um termo obscuro da Gênese. Deus criou o amor, pondo uma costela de Adão no peito da mulher e a carne de Eva no peito de Adão, de modo que o fundo do coração da mulher é um osso de homem, e o fundo do coração do homem carne de mulher. Alegoria que certamente não é sem profundeza e sem beleza. Dissemos alguma coisa, no capítulo precedente, do que os mestres em Cabala chamam o embrionato das almas. Este embrionato, completo depois da morte da pessoa que possui outra, é, muitas vezes, começado na sua vida, quer por obsessão, quer por amor. Conheci uma jovem que tinha grande terror de seus pais e que praticou, de um momento para outro, contra uma pessoa inofensiva os atos que temia da parte dos pais. Conheci outra que, depois de ter tomado parte numa evocação em que se tratava de certa mulher culpada e atormentada, no outro mundo, por certos atos excêntricos, imitou, sem razão alguma, os atos da mulher morta. É a este poder oculto que é preciso atribuir a influência terrível da maldição dos pais, temida entre os povos da terra, e o verdadeiro perigo das operações mágicas, quando a pessoa não chegou ao isolamento dos verdadeiros adeptos. Esta virtude de transmutação sideral, que existe realmente no amor, explica os prodígios alegóricos da baqueta de Circe. Apuleio fala de uma tessaliana que se transformava em pássaro. Ele se faz amar pela criada desta mulher, para surpreender os segredos da sua patroa, e só chegou a mudar-se em asno. Esta alegoria explica os mistérios mais ocultos do amor. Os cabalistas dizem ainda que, quando uma pessoa ama a uma mulher elementar, quer seja Ondina, Sílfide ou Gnômide, imortaliza-se com a amada ou com esta morre. Vimos que os seres elementares são homens imperfeitos e ainda mortais. A revelação de que falamos e que consideraram como uma fábula é, pois, o dogma da solidariedade em amor, que é o fundo do próprio amor e explica toda a sua santidade e onipotência. Qual é, pois, esta feiticeira que muda seus adoradores em porcos e cujos encantos são destruídos desde que seja submetida ao amor? Ela, a cortesã antiga, é a moça de mármore de todos os tempos. A mulher sem amor absorve e avilta tudo o que dela se aproxima. A mulher que ama espalha entusiasmo, nobreza e vida. 74. Falaram muito, no último século, de um adepto, acusado de charlatanismo, e que era chamado em vida o divino Cagliostro. Sabemos que ele praticava as evocações e que foi vencido nesta arte pelo iluminado Schroepfer. É sabido que se vangloriava de ligar as simpatias e que dizia ter o segredo da grande obra. Mas o que o tornava ainda mais célebre era um certo elixir de vida que dava instantaneamente aos velhos o vigor e a seiva da juventude. Esta composição tinha por base o vinho de Malvásia e se obtinha pela destilação do esperma de certos animais com o suco de várias plantas. Nós possuímos a sua receita e compreenderão facilmente por que devemos conservá-la oculta. 15 SP. A magia negra Samael, auxiliadora. Entramos na magia negra. Vamos afrontar, até no seu santuário, o deus negro do Sabate, o bode formidável de Mendes. Aqui, os que têm medo devem fechar o livro, e as pessoas sujeitas às impressões nervosas farão bem em distrair-se ou abster-se. Mas nós nos impusemos uma tarefa e havemos de acabá-la. Penetremos franca e ousadamente na questão. Existe um diabo? Que é um diabo? A primeira pergunta, a ciência cala-se. A filosofia nega ao acaso, e só a religião responde afirmativamente.
A segunda, a religião diz que o diabo é o anjo caído. A filosofia oculta aceita e explica esta definição. Não voltaremos a tratar do que já dissemos sobre isto, mas acrescentaremos aqui uma revelação nova. O diabo, em magia negra, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. A antiga serpente da lenda nada mais é do que o agente universal, é o fogo eterno da vida terrestre, é a alma da terra, e o fogo vivo do inferno. Dissemos que a luz astral é o receptáculo das formas evocadas pela razão. Estas formas se produzem com harmonia. Evocadas pela loucura, elas vêm desordenadas e monstruosas. Tal é o berço dos pesadelos de Santo Antônio e dos fantasmas do Sabate. 75. As evocações de Goecia e Demonomância têm, pois, um resultado incontestável e mais terrível do que os que podem contar as lendas. Quando uma pessoa chama o diabo com as cerimônias consagradas, o diabo vem e ela o vê. Para não morrer fulminado a esta vista, para não ficar cataléptico ou idiota, é preciso já ser louco. Grandier era libertino por indevoção e, talvez, já por ceticismo. Girardi foi depravado e depravador por entusiasmo, como consequência dos desvios do ascetismo e da cegueira da fé. Daremos, no 15º capítulo do nosso ritual, todas as evocações diabólicas e as práticas da magia negra, não para que os leitores se sirvam dela, mas para que a conheçam, a julguem e se preservem para sempre de semelhantes aberrações. O Sr. Eudes Mirville, cujo livro sobre as mesas giratórias fez ultimamente muito sucesso, pode ficar, ao mesmo tempo, contente e descontente da solução que aqui damos aos problemas da magia negra. Com efeito, sustentamos, como ele, a realidade e a maravilha dos efeitos. Nós, como ele, as damos por causa da antiga serpente, o príncipe oculto deste mundo. Mas não estamos de acordo sobre a natureza deste agente cego, que é, ao mesmo tempo, mas sob direções diferentes, o instrumento de todo o bem e de todo o mal, o servidor dos profetas e o inspirador das pitonisas. Numa palavra, o diabo, para nós, é a força posta, por um tempo, ao serviço do erro, como o pecado mortal é, a nosso ver, a persistência da vontade no absurdo. Logo, o Sr. de Mirville tem 1000 vezes razão, mas uma vez, e uma grande vez, não tem razão. O que se deve excluir do reino dos seres é o arbitrário. Nada acontece nem pelo acaso nem pela autocracia de uma vontade boa humana. Há 2 câmaras no céu, e o tribunal de Satã é contido nos seus desvios pelo cenário da sabedoria divina. 16. O que? Os enfeitiçamentos fons, oculos, fulgura o homem que olha uma mulher com um desejo impuro, profana esta mulher, disse o grande mestre. O que se quer com perseverança, se faz. Toda vontade real se confirma por atos. Toda vontade confirmada por um ato é uma ação. Toda ação é submetida a um juízo e este juízo é eterno. São dogmas e princípios. 76. Conforme estes princípios e esses dogmas, o bem e o mal que desejais, quer a vós mesmos, quer aos outros, na extensão do vosso querer e na esfera de vossa ação, virá infalivelmente, quer aos outros, quer a vós, se confirmardes a vossa vontade e se fixardes a vossa determinação por atos. Os atos devem ser análogos à vontade. A vontade de fazer mal ou de fazer-se amar deve ser confirmada, para ser eficaz, por atos de ódio ou de amor. Tudo que traz a impressão de uma alma humana pertence a esta alma. Tudo aquilo de que o homem se apropriou de um modo qualquer torna-se seu corpo, na acepção mais extensa da palavra, e tudo o que se faz ao corpo de um homem é ressentido, quer mediata, que imediatamente, pela sua alma. E por isso que toda espécie de ação hostil ao próximo é considerada, pela teologia moral, como um começo de homicídio. O enfeitiçamento é um homicídio tão covarde que escapa do direito de defesa da vítima e da vingança das leis. Estabelecido este princípio, para descargo da nossa consciência e advertência dos fracos, afirmamos, sem temor, que o enfeitiçamento é possível.
Vamos mais longe, e afirmamos que não só é possível, mas também é, de algum modo, necessário e fatal. Realiza-se sem cessar, no mundo social, sem conhecimento dos agentes e pacientes. O enfeitiçamento involuntário é um dos mais terríveis perigos da vida humana. A simpatia passional submete necessariamente o mais ardente desejo à mais forte vontade. As doenças morais são mais contagiosas do que as doenças físicas, e há certo sucesso de predileção e moda, que poderíamos comparar à lepra ou cólera morbo. Morremos por um mau conhecimento, como por um contato contagioso, e a horrível doença que, desde alguns séculos somente, na Europa, pune a profanação dos mistérios do amor, é uma revelação das leis analógicas da natureza, e não apresenta ainda mais do que uma imagem fraca das corrupções morais que todos os dias resultam de uma simpatia equívoca. Falam de um homem ciumento e covarde que, para vingar-se de um rival, infectou a si próprio de um mal incurável e fez dele o flagelo comum e o anátema de um leito partilhado. Esta horrível história é a de todo mago ou antes a de todo feiticeiro que pratica enfeitiçamentos. Ele envenena-se para envenenar, ele aspira o inferno para o respirar, ele fere-se mortalmente para fazer morrer. Mas, se tiver a triste coragem de o fazer, é positivo e certo que envenenará e matará unicamente pela projeção da sua perversa vontade. Podem existir amores que matam tão bem como o ódio, e os enfeitiçamentos da benevolência são a tortura dos maus. As preces que dirigimos a Deus para a conversão de um homem trazem infelicidade a este homem, se não quiser converter-se. Há, como já o dissemos, fadiga e perigo em lutar contra as correntes fluídicas excitadas por cadeias de vontades unidas. Há, pois, duas espécies de enfeitiçamentos: o enfeitiçamento involuntário e o enfeitiçamento voluntário. Pode-se também distinguir o enfeitiçamento físico do enfeitiçamento moral. A força atrai a força, a vida atrai a vida, a saúde atrai a saúde. É uma lei da natureza. 77. Se duas crianças vivem juntas e, principalmente, se dormem juntas, havendo uma fraca e outra forte, a forte absorverá a fraca, e esta perecerá. É por isso que importa muito que as crianças durmam sempre sós. Nos colégios, certos alunos absorvem a inteligência dos outros alunos e, em todos os círculos de homens, logo se acha um indivíduo que se apodera das vontades dos outros. O enfeitiçamento por corrente é uma coisa muito comum, como notamos. Somos levados pela multidão, no moral como no físico. Mas o que mais particularmente temos de constatar neste capítulo é o poder quase absoluto da vontade humana sobre a determinação dos seus atos e a influência de qualquer demonstração exterior de uma vontade até sobre as coisas exteriores. Os enfeitiçamentos voluntários são ainda frequentes nos nossos campos, porque as forças naturais, nas pessoas ignorantes e solitárias, agem sem serem enfraquecidas por nenhuma dúvida ou diversão. Um ódio franco, absoluto e sem mistura alguma de paixão repélida ou cupidez pessoal, é uma sentença de morte para aquele que o seu objeto em certas condições dadas. Digo sem mistura de paixão amorosa ou cupidez, porque um desejo, sendo uma atração, contrabalança e anula a força de projeção. Assim, por exemplo, um ciumento não enfeitiçará nunca eficazmente seu rival, e um herdeiro cobiçoso não abreviará pelo único fato da sua vontade, os dias de um tio avarento e vivaz. Os enfeitiçamentos feitos nestas condições recaem naquele que os opera, e são antes salutares do que nocivos à pessoa que é o seu objeto, porque a desembaraçam de uma ação odiosa que destrói a si própria, exaltando-se fora da medida. A palavra involutemente, muito enérgica na sua simplicidade gaulesa, exprime admiravelmente a própria coisa que significa. Involutemente, ação de tomar, por assim dizer, e de envolver alguém num voto, numa vontade formulada. O instrumento do enfeitiçamento não é outro senão o próprio grande agente, que, sob a influência de uma vontade má, se torna, então, real e positivamente o demônio.
O malefício, propriamente dito, isto é, a operação cerimonial com o fim de enfeitiçar, só age sobre a vontade do operador, e serve para fixar e confirmar a sua vontade, formulando-a com perseverança e esforço, duas condições que fazem eficaz a vontade. Quanto mais a operação é difícil ou horrível, tanto mais é eficaz, porque age mais sobre a imaginação, e confirma o esforço em razão direta da resistência. É o que explica a bizarria e até a atrocidade das operações da magia negra entre os antigos e na Idade Média, as missas do diabo, os sacramentos administrados a répteis, as efusões de sangue, os sacrilégios humanos e outras monstruosidades que são a própria essência e realidade da goecia e da necromância. São práticas semelhantes que atraíram, em todos os tempos, a justa regressão das leis sobre os feiticeiros. A magia negra é realmente uma combinação de sacrilégios e assassinatos graduados para perverter para sempre uma vontade humana e realizar num homem vivo o fantasma horrendo do demônio. E, pois, propriamente falando, a religião do diabo, o culto das trevas, o ódio do bem levado ao seu paroxismo, é a encarnação da morte e a criação permanente do inferno. O cabalista Budin, que pensariam erroneamente ter sido um espírito fraco e supersticioso, não teve outro motivo de escrever a sua demoniomania senão na necessidade de prevenir os espíritos contra uma muito perigosa incredulidade. Iniciado, pelo estudo da Cabala, aos verdadeiros segredos da magia, estremeceu ao pensar nos perigos a que este poder abandonado à malvadez dos homens exporia a sociedade. Tentou, pois, o que ainda acaba de ensaiar entre nós o Sr. Eudes de Mirville, e recolheu fatos sem os explicar, denunciando as ciências desatentas ou preocupadas. 78. Alures à existência das influências ocultas das operações criminosas da magia má. Bodin não foi mais ouvido no seu tempo do que será o Sr. Eudes de Mirville, porque não basta indicar a sua causa para impressionar os homens sérios. É preciso estudar esta causa, explica-la, provar a sua existência, e é o que procuramos fazer. Teremos melhor sucesso. Pode-se morrer pelo amor de certos entes como pelo seu ódio. Existem paixões absorventes sob cuja aspiração nós nos sentimos desfalecer, como as noivas dos vampiros. Não são só os maus que atormentam os bons, mas, por sua vez, os bons torturam os maus. A docilidade de Abel era um longo e penoso enfeitiçamento para a ferocidade de Caim. O ódio do bem, nos homens maus, procede do próprio instinto da conservação. Aliás, negam que os que atormenta seja o bem, e se esforçam para estar tranquilos, em deificar e justificar o mal. Abel, no entender de Caim, era um hipócrita e covarde que desonrava a altivez humana pelas suas submissões escandalosas à divindade. Quanto este primeiro assassino não teve de sofrer antes de se entregar a um espantoso atentado contra seu irmão. Se Abel pudesse tê-lo compreendido, teria ficado atemorizado. A antipatia a outra coisa não é senão o pressentimento de um enfeitiçamento possível, enfeitiçamento que pode ser de amor ou ódio, porque se vê, muitas vezes, o amor suceder à antipatia. A luz astral nos adverte das influências futuras por uma ação sobre o sistema nervoso mais ou menos sensível e mais ou menos viva. As simpatias instantâneas, os amores fulminantes, são explosões de luz astral motivadas tão exatamente e não menos matematicamente explicáveis e demonstráveis que as descargas das fortes baterias elétricas. Vemos, por isto, quantos perigos imprevistos ameaçam o profano que se diverte continuamente com o fogo junto a barricas de pólvora que não vê. Estamos saturados de luz astral e projetamo-la incessantemente para lhe dar lugar e atrair. Os aparelhos nervosos destinados quer à atração, quer à projeção, são particularmente os olhos e as mãos.
A popularidade das mãos reside no polegar, e é por isso que, conforme a tradição mágica conservada ainda nos nossos campos, é preciso, quando nos achamos em companhia suspeita, termos o polegar dobrado e escondido na mão, evitando de fixar alguém, procurando, pois, olhar primeiro aqueles dos quais tememos alguma coisa, a fim de evitar projeções fluídicas inesperadas e os olhares fascinadores. Existem também certos animais, cuja propriedade é romper as correntes de luz astral por uma absorção que lhe é peculiar. Estes animais nos são violentamente antipáticos e têm o olhar alguma coisa fascinadora, tais como o sapo, o basilisco e a toupeira. Aprisionados e levados vivos ou guardados nos quartos que a pessoa habita, garantem-na das alucinações e dos prestígios do embebedamento astral. Ou embebedamento astral, palavra que escrevemos aqui pela primeira vez e que explica todos os fenômenos das paixões furiosas, das exaltações mentais e da loucura. Criai sapos e toupeiras, caro Senhor, me dirá aqui um discípulo de Voltaire. Trazei-os convosco e não escrevais mais. A isto, posso responder que pensarei seriamente no assunto, quando estiver disposto a rir do que ignoro e a tratar de loucos os homens, cuja ciência e sabedoria não entendo. Paracelso, o maior dos magos cristãos, opunha ao enfeitiçamento as práticas de um enfeitiçamento contrário. Compunha remédios simpáticos e os aplicava não aos membros sofredores, mas sim a representações destes mesmos membros, formadas e consagradas conforme o cerimonial mágico. Os sucessos eram prodigiosos, e nunca médico algum se aproximou das curas maravilhosas de Paracelso. Mas Paracelso tinha descoberto um magnetismo muito antes de Mesmer, e tinha levado até as suas últimas consequências esta descoberta luminosa, ou antes esta iniciação à magia dos antigos, que, mais do que nós, compreendiam o grande agente mágico e não faziam da luz astral, do azote, da 79. Magnésia universal dos sábios, um fluido animal e particular somente emanando de alguns entes especiais. Na sua filosofia oculta, Paracelso combate a magia cerimonial, de que certamente não ignorava o terrível poder, mas cujas práticas, sem dúvida, quer proibir, a fim de desacreditar a magia negra. Coloca a onipotência do mago no magnésio interior e oculto. Os mais hábeis magnetizadores de nossos dias não diriam melhor. Todavia, quer que se empreguem os signos mágicos, e principalmente os talismãs, para a cura das doenças. Teremos ocasião de voltar, no nosso 18º capítulo, aos talismãs de Paracelso, tocando, conforme Gafarel, na grande questão da iconografia e da numismática ocultas. Curamos o enfeitiçamento pela substituição, quando é possível, e pela ruptura ou desvio da corrente astral. As tradições dos campos sobre tudo isto são admiráveis e certamente vêm de longe. São restos dos ensinos dos druidas, que tinham sido iniciados nos mistérios do Egito e da Índia pelos hierofantes viajores. Sabem, pois, em magia vulgar, que o enfeitiçamento, isto é, uma vontade determinada e confirmada de fazer mal, obtém sempre seu efeito, e que ela não pode ser retratada sem perigo de morte. O feiticeiro que livra alguém de um encanto dever ter outro objeto da sua malvadez, do contrário é certo que ele próprio será ferido e perecerá vítima dos seus próprios malefícios. O movimento astral sendo circular, toda emissão azótica ou magnética que não acha seu médium, volta com força ao seu ponto de partida. É o que explica uma das mais estranhas histórias de um livro sagrado, a dos demônios enviados aos porcos que se precipitaram no mar. Esta obra de alta iniciação nada mais foi que a ruptura de uma corrente magnética infeccionada por vontades más. Chamo-me Legião, dizia a voz instintiva do paciente, porque somos muitos. As possessões dos demônios nada mais são que enfeitiçamentos, e existe nos nossos dias uma quantidade inumerável de possessos.
um santo religioso que se votou ao serviço do alienados, o irmão Hilário Tissotti, chegou, por uma longa experiência e a prática constante das virtudes cristas, a curar muitos doentes, praticando, sem sabê-lo, o magnetismo de Paracelso. Atribui a maioria das doenças a desordens da vontade ou à influência perversa de vontades estranhas. Considera todos os crimes como atos de loucura, e queria que se tratassem todos os malvados como doentes, em vez de os exasperar e torná-los incuráveis, sob pretexto de os castigar. Quanto tempo passará ainda antes que o pobre irmão Hilário seja reconhecido por um homem de gênio? E quantos homens graves, ao lerem este capítulo, dirão ainda que Hilário Tissotti e eu deveríamos tratar-nos mutuamente, conforme as ideias que nos são comuns, evitando bem de publicar as nossas teorias, se não quisermos que nos tomem por médicos dignos de serem enviados aos incuráveis. E contudo gira! Exclamava Galileu, batendo no chão com os pés. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, disse o Salvador dos homens. Poderíamos acrescentar: amareis a justiça, e a justiça vos tornará sadios. Um vício é um veneno, até para o corpo. A verdadeira virtude é um penhor de longevidade. O método dos enfeitiçamentos cerimoniais varia conforme os tempos e as pessoas, e todos os homens artificiosos e dominadores acham em si mesmos seus segredos e sua prática, sem mesmo os calcular exatamente e raciocinar sobre a sua continuidade. Seguem, nesse ponto, as inspirações instintivas do grande agente, que se assimila maravilhosamente, como já dissemos, aos nossos vícios e às nossas virtudes. Mas pode-se dizer que, geralmente, estamos submetidos às vontades dos outros pelas analogias das inclinações e, principalmente, dos nossos defeitos. Acariciar as fraquezas de uma individualidade é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Ora, quando duas naturezas análogas em defeito se subordinam uma à outra, opera-se uma espécie de substituição do mais forte a um mais fraco. É uma verdadeira obsessão de um espírito por outro. Muitas vezes, o fraco se debate e quereria revoltar-se, depois cai mais. 80. Embaixo na escravidão. É assim que Luís XIII conspirava contra Richelieu. Depois, obtinha de algum modo a sua graça pelo abandono de seus cúmplices. Todos nós temos um defeito dominante que é, para nossa alma, como que o umbigo do seu nascimento pecador, e é por ele que o inimigo sempre nos pode pegar. A vaidade para uns, a preguiça para outros, o egoísmo para o maior número. Que espírito hábil e mau se apodere desta mola, e estais perdido. Ficais, então, não louco, não idiota, mas positivamente alienado, em toda a força desta expressão, isto é, submetido a um impulso estranho. Neste estado, tendes um horror instintivo a tudo o que vos levaria à razão, e até não quereis ouvir as representações contrárias à vossa demência. É uma das doenças mais perigosas que podem afetar o moral humano. O único remédio contra este enfeitiçamento é apoderar-se da própria loucura para curar a loucura, e fazer o doente achar satisfações imaginárias numa ordem contrária àquela em que se perdeu. Assim, por exemplo, curar um ambicioso fazendo-lhe desejar as glórias do céu, remédio místico. Curar um depravado por um verdadeiro amor, remédio natural. Obter para um vaidoso, honrosos sucessos. Mostrar desinteresse aos avarentos e obter-lhes um justo ganho por participação honrada em empresas generosas, etc. Reagindo da mesma forma sobre o moral, chegaremos a curar um grande número de doenças físicas, porque o moral influi sobre o físico em virtude do axioma mágico: o que está em cima é como o que está embaixo. É por isso que o mestre dizia, falando de uma mulher paralítica: Satã ligou. Uma doença provém sempre de um defeito ou de um excesso, e sempre achareis na origem de um mal físico uma desordem moral. É uma lei invariável da natureza. 17 pr.
A astrologia estela, os inflexos de todas as artes saídas da magia dos antigos. A astrologia é agora a mais desconhecida. Não cremos mais nas harmonias universais de todos os efeitos com todas as causas. Aliás, a verdadeira astrologia, a que se une ao dogma único e universal da Cabala, foi profanada entre os gregos e romanos da decadência. A doutrina dos 7 céus e 3 móveis, emanada primitivamente da década cefírica, os caracteres dos planetas governados por anjos, cujos nomes foram mudados nos das divindades do paganismo, a influenciadas esferas umas sobre as outras, a fatalidade unida aos números, a escala de proporção entre as hierarquias celestes correspondentes às hierarquias humanas. Tudo isso foi materializado e feito supersticioso pelos genetlíacos e tiradores de horóscopos da decadência e da Idade Média. Levar a astrologia à sua pureza primitiva seria, de 81, a algum modo, criar uma ciência nova. Procuremos somente indicar os seus primeiros princípios, com as suas consequências mais imediatas e mais próximas. Dissemos que a luz astral recebe e conserva todas as impressões das coisas visíveis. Resulta disso que a disposição do céu se reflete nesta luz, que, sendo o agente principal da vida, opera, por uma série de aparelhos destinados a este fim pela natureza, a concepção, o embrionato e o nascimento das crianças. Ora, se esta luz é muito pródiga de imagens para dar ao fruto de uma gravidez as impressões visíveis de uma fantasia ou deleitação da mãe, com maior razão deve transmitir ao temperamento ainda móvel e incerto do recém-nascido as impressões atmosféricas e as diversas influências que resultem a um momento dado, em todo o sistema planetário, desta ou daquela disposição particular dos astros. Nada é indiferente na natureza. Uma pedra de mais ou de menos num caminho pode romper ou modificar profundamente os destinos dos maiores homens e até mesmo dos maiores impérios. Com maior razão, o lugar desta ou daquela estrela no céu não poderia ser indiferente para os destinos da criança que nasce, e que, pelo próprio nascimento, entra na harmonia universal do mundo sideral. Os astros estão presos, uns aos outros, por atrações que os conservam em equilíbrio e os fazem mover-se regularmente no espaço. Estas redes de luz vão de todas as esferas a todas as esferas, e não há um ponto em cada planeta que não esteja preso um desses fios indestrutíveis. O lugar exato e a hora do nascimento devem, pois, ser calculados pelo verdadeiro adepto da astrologia. Depois, quando tiver feito o cálculo exato destas influências astrais, resta-lhe contar as fortunas de estado, isto é, as facilidades ou obstáculos que a criança deve encontrar, um dia, no seu estado, nos seus pais, no temperamento que recebeu deles e, por conseguinte, nas suas disposições naturais para a realização dos seus destinos. E ainda é preciso ter em conta a liberdade humana e a sua iniciativa, se a criança chegar, um dia, a ser verdadeiramente homem e subtrair-se, por um corajoso querer, das influências fatais e da cadeia dos destinos. Veem que não concedemos muito à astrologia. Mas, também, o que lhe deixamos é incontestável. É o cálculo científico e mágico das probabilidades. A astrologia é tão antiga e até mais antiga do que a astronomia, e todos os sábios da antiguidade lhe deram a mais inteira confiança. Ora, não devemos condenar e rejeitar levianamente o que nos chega rodeado e sustentado por tão imponentes autoridades. Longas e pacientes observações, comparações, conclusivas, experiências reiteradas muitas vezes tiveram de levar os antigos sábios às suas conclusões, e seria preciso, para pretender refutá-las, recomeçar, em sentido contrário, o mesmo trabalho. Paracelso foi, talvez, o último dos grandes astrólogos práticos. Curava doenças por talismãs formados sob as influências astrais e reconhecia em todos os corpos a marca da sua estrela dominante, e era esta, conforme ele, a verdadeira medicina universal e a ciência absoluta da natureza, perdida pela falta dos homens e achada de novo somente por um pequeno número de iniciados.
Reconhecer o sinal de cada estrela nos homens, nos animais, nas plantas, é a verdadeira ciência natural de Salomão, ciência que se considera perdida e cujos princípios são, todavia, conservados como todos os outros segredos da Cabala. Compreende-se que, para ler a escritura das estrelas, é preciso conhecer as próprias estrelas, conhecimento que se obtém pela domificação cabalística do céu, e pela inteligência do planisfério cabalístico, achado e explicado por Gafarel. Neste planisfério, as constelações formam letras hebraicas, e as figuras mitológicas podem ser substituídas pelos símbolos do tarô. É a este planisfério mesmo que Gafarel atribui a origem da escritura dos patriarcas, que teriam achado nas cadeias de atração dos astros os primeiros delineamentos dos caracteres primitivos. O livro do céu, pois, teria servido de modelo ao de Enoque, e o alfabeto cabalístico seria o resumo do céu inteiro. Nisto não falta nem poesia, nem, principalmente, probabilidade, e o estudo do tarô, que é, evidentemente, o livro primitivo e hieroglífico de Enoque, como o entendeu o sábio Guilherme Postello, bastará para nos convencer disso. 82. Os sinais impressos na luz astral pelo reflexo e a atração dos astros se produzem, como descobriram os sábios, em todos os corpos que se formam pelo concurso desta luz. Os homens trazem os sinais da sua estrela principalmente na fronte e nas mãos. Os animais, na sua forma inteira e nos seus sinais particulares. As plantas os deixam ver nas suas folhas e nos seus grãos. Os minerais, nas suas veias e nos aspectos de suas fendas. O estudo destes caracteres foi o trabalho de toda a vida de Paracelso, e as figuras dos seus talismãs são resultados das suas investigações. Mas ele não deu a chave disso, e o alfabeto cabalístico astral com suas correspondências ainda resta a fazer. A ciência da escritura mágica não convencional parou, para o público, no planisfério, de Gafarel. A arte séria da adivinhação repousa inteiramente no conhecimento destes sinais. A quiromância é a arte de ler nas linhas da mão a escritura das estrelas, e a metoposcopia procura os mesmos caracteres ou outros análogos na fronte dos seus consultantes. Com efeito, as dobras formadas na face humana pelas contrações nervosas são fatalmente determinadas, e a irradiação do tecido nervoso é absolutamente análoga a estas redes formadas entre os mundos pelas cadeias de atração das estrelas. As fatalidades da vida se escrevem, pois, necessariamente, nas nossas rugas, e reconhecemos, muitas vezes, ao primeiro olhar na fronte de um desconhecido, uma ou várias letras misteriosas do planisfério cabalístico. Esta letra é um pensamento inteiro, e este pensamento deve dominar a existência desse homem. Se esta letra é atormentada e se grava penosamente, a luta nele entre a fatalidade e a vontade, e já nas suas emoções e tendências mais fortes todo o seu passado se revela ao mago. O futuro é, então, fácil de ser conjeturado e se, às vezes, os acontecimentos enganam a sagacidade do adivinho, o consultante não fica, por isso, menos admirado e convencido da ciência sobre-humana do adepto. A cabeça do homem é feita conforme o modelo das esferas celestes, e ela atrai e irradia, e é ela que, na concepção da criança, se manifesta e se forma primeiro. Sofre, pois, de um modo absoluto para a influência astral e, pelas suas diversas protuberâncias, dá a prova das suas diversas atrações. A frenologia deve, pois, achar a sua última palavra na astrologia científica e retificada, cujos problemas indicamos a paciência e a boa-fé dos sábios. Conforme Ptolomeu, o sol desseca, e a lua umedece. Conforme os cabalistas, o sol representa a justiça rigorosa, e a lua é simpática à misericórdia. É o sol que forma as tempestades. É a lua que, por uma espécie de branda pressão atmosférica, faz crescer, decrescer e como que respirar o mar. Lemos no Zoar, um dos grandes livros sagrados da Cabala, que a serpente mágica, filha do sol, ia devorar o mundo, quando o mar, filho da lua, pôs o pé sobre a sua cabeça e dominou-a.
É por isso que, entre os antigos, Vênus era filha do mar, como Diana era idêntica à lua. É por isso que o nome de Maria significa estrela do mar ou sal do mar. É para consagrar este dogma cabalístico nas crenças do vulgo que disseram, em linguagem profética, é a mulher que deve esmagar a cabeça da serpente. Jerônimo Cardan, um dos mais ousados investigadores e certamente, o astrólogo mais hábil do seu tempo. Jerônimo Cardan, que foi, se dermos crédito à lenda da sua morte, o mártir da sua fé em astrologia, deixou um cálculo por meio do qual cada um pode prever a boa ou má fortuna de todos os anos da sua vida. Apoia a sua teoria sobre as próprias experiências e assegura que este cálculo nunca o enganou. Para saber, pois, qual será a fortuna de um ano, resume os acontecimentos dos que o precederam por 4, 8, 12, 19 e 30. O número 4 é o da realização. O número 8, o de Vênus ou das coisas naturais. O número 12, que é o do ciclo de Júpiter, corresponde aos sucessos. Ao número 19 correspondem os ciclos da Lua e de Marte. O número 30 é o de Saturno ou da fatalidade. Assim, por exemplo, quero saber o que me acontecerá neste ano de 1855. Passarei na minha memória o que me aconteceu de decisivo e real, na ordem do progresso e da vida, há 4 anos. O que tive de felicidade ou infelicidade natural há 8 anos. Que pude contar de sucesso ou infortúnio há 12, 83 anos. As vicissitudes, desgraças ou doenças que tive há 19 anos. E o que sofri de triste e fatal há 30 anos. Depois, tendo em conta os fatos irrevogavelmente realizados e o progresso da idade, conto com as sortes análogas às que já devo à influência dos mesmos planetas, e digo: em 1851, tive ocupações medíocres, mas suficientemente lucrativas, com alguns embaraços de posição. Em 1847 fui violentamente separado da minha família, e resultou, desta separação, grandes sofrimentos para mim e os meus. Em 1843, viajei como apóstolo, falando ao povo e perseguido pelas pessoas mal intencionadas. Em 2 palavras, fui honrado e proscrito. Enfim, em 1825, a vida de família cessou para mim, e me empenhei num caminho fatal que me levaria à ciência e à infelicidade. Posso, pois, crer que terei, este ano, trabalho, pobreza, penas, exílio do coração, mudança de lugar, publicidade e contradições, acontecimento decisivo para o resto da minha existência. E acho já, no presente, toda espécie de razões para crer neste futuro. Concluo disso que, para mim, e para o presente ano, a experiência confirma perfeitamente a exatidão do cálculo astrológico de Cardan. Aliás, este cálculo se refere ao dos anos climatéricos, ou anticlimatéricos dos antigos astrólogos. Climatéricos quer dizer dispostos em escalas ou calculados conforme os degraus de uma escada. João Triptemo, no seu livro das causas segundas, computou muito curiosamente a volta dos anos felizes ou funestos para todos os impérios do mundo. Daremos dele uma análise exata e mais clara do que o próprio livro, no 21º capítulo do nosso ritual, com a continuação do trabalho de Triptemo até nossos dias e a aplicação da sua escala mágica aos acontecimentos contemporâneos, para deduzir deles as probabilidades mais notáveis, relativamente ao futuro próximo da França, da Europa e do mundo inteiro. Conforme todos os grandes mestres da astrologia, os cometas são as estrelas dos heróis excepcionais e só visitam a Terra para lhes anunciar grandes mudanças. Os planetas presidem as coleções de séries e modificam os destinos das gerações de homens. As estrelas, mais afastadas e mais fracas na sua ação, atraem os indivíduos e decidem das suas inclinações. Às vezes, um grupo inteiro de estrelas influi sobre os destinos de um só homem e, muitas vezes, um grande número de almas é atraída por um raio longínquo de um mesmo sol.
Quando morremos, a nossa luz interior vai-se embora conforme a atração da sua estrela, e é assim que revivemos em outros universos, onde a alma faz para si uma nova vestimenta, análoga aos progressos ou ao decrescimento da sua beleza. Porque as nossas almas, separadas dos nossos corpos, assemelham-se a estrelas errantes, são glóbulos de luz animada que sempre procuram o seu centro para achar o seu equilíbrio e o seu movimento. Mas antes de tudo, devem libertar-se das garras da serpente, isto é, da luz astral não purificada que as rodeia e cativa, enquanto a força da sua vontade não as levar para cima. A impressão da estrela viva na luz morta é um horrendo suplício, comparável ao de Mesêncio. A alma aí gela e queima ao mesmo tempo, e só tem como meio, para desembaraçar-se dela, entrar na corrente das formas exteriores e tomar o envoltório de carne, lutando depois com energia contra os instintos para fortalecer a liberdade moral que lhe permitirá, no momento da morte, romper as cadeias da terra e voar triunfalmente ao astro consolador, cuja luz lhe sorriu. Conforme esses dados, entende-se o que é o fogo do inferno, idêntico ao demônio ou à antiga serpente. Em que consiste a salvação e reprovação dos homens, todos chamados e todos sucessivamente eleitos, mas em pequeno número, depois de terem se expostos, pela sua falta, a cair no fogo eterno. Tal é a grande e sublime revelação dos magos, revelação mãe de todos os símbolos, de todos os dogmas e de todos os cultos. Já podemos ver quando Dupuy se enganava, quando julgava que todas as religiões riam somente da astronomia. E, pelo contrário, a astronomia que nasceu da astrologia, e a astrologia primitiva é um dos ramos da Santa Cabala, a ciência das ciências e a religião das religiões. 84. Por isso, vemos, na 17ª página do tarô, uma admirável alegoria. Uma mulher nua, que representa, ao mesmo tempo, a verdade, a natureza e a sabedoria, sem véu, inclina duas urnas para a terra e nela derrama fogo e água. Acima da sua cabeça brilha o centenário estrelado ao redor de um estofo de 8 raios, o de Vênus, símbolo de paz e amor. Ao redor da mulher verdejam as plantas da terra, e numa dessas plantas vem pousar a borboleta de Psique, emblema da alma, substituído, em algumas cópias do livro sagrado, por um pássaro, símbolo egípcio e, provavelmente, dos mais antigos. Esta figura, que no tarô moderno traz o título de estrela brilhante, é análoga a muitos símbolos herméticos, e não deixa de ter analogia com a estrela flamejante dos iniciados da franco-maçonaria, exprimindo a maior parte dos mistérios da doutrina secreta dos Rosacruzes. 18xs. Os filtros e as sortes justitia, Mysterium, Canes atacamos, agora, o abuso mais criminoso que se pode trazer das ciências mágicas. É a magia, ou antes a feitiçaria envenenadora. Aqui devem compreender que escrevemos, não para ensinar, mas para prevenir. Se a justiça humana, usando de rigor contra os adeptos, só tivesse atingido os necromantes e feiticeiros envenenadores, é certo, como já o fizemos notar, que os seus rigores teriam sido justos e que as mais severas intimidações nunca podiam ser excessivas contra semelhantes celerados. Todavia, não se deve crer que o poder de vida e morte que pertence secretamente a um mago sempre tenha sido exercido para satisfazer alguma covarde vingança, ou uma cupidez mais covarde ainda na Idade Média, como no mundo antigo. As associações mágicas muitas vezes fulminaram ou fizeram perecer lentamente os reveladores ou profanadores de mistérios, e, quando o punhal mágico devia abster-se de ferir, quando a efusão de sangue era para temer, a água torfana, os ramalhetes aromáticos, as túnicas de Nessus e outros instrumentos de morte mais desconhecidos e mais estranhos, serviam para executar, cedo ou tarde, a terrível sentença dos franco-juízes. Dissemos que existe na magia um grande e indizível arcano, que nunca é comunicado entre os adeptos e que, principalmente, é preciso impedir que os profanos adivinhem.
qualquer que outrora revelasse ou fizesse, por imprudentes revelações, os outros acharem a chave deste arcano supremo, era imediatamente condenado à morte, muitas vezes, forçado a ser o próprio executor da sentença. 85. O famoso jantar profético célebre de Cazotte, escrito por Larpe, ainda não foi entendido. E Larpe, contando-o, cedeu ao desejo tão natural de deixar admirados os seus leitores, amplificando os detalhes. Todos os homens presentes a esse jantar, à exceção de Larpe, eram iniciados e reveladores, ou ao menos profanadores dos mistérios. Cazotte, mais elevado do que todos eles na escada da iniciação, lhes pronunciou a sua sentença de morte em nome do iluminismo, e esta sentença foi diversamente, mas rigorosamente executada, como outras sentenças semelhantes o tinham sido, vários anos e vários séculos antes, contra o abade de Villars, Urbano Grandier e tantos outros, e os filósofos revolucionários pereceram, como deviam perecer também Cagliostro abandonado nas prisões da Inquisição, o bando místico de Catarina Theus, o imprudente Schroeter, forçado a matar-se no meio dos seus trunfos mágicos e da admiração universal, o desertor Kotzebue, apunhalado por Carl Sand, e tantos outros, cujos cadáveres são achados sem que se saiba a causa da sua morte súbita e sangrenta. Lembramo-nos da estranha alocução que dirigiu ao próprio Cazotte, condenando à morte, o presidente do Tribunal Revolucionário, seu confrade e iniciado. O enredo do drama de 93 ainda está escondido no santuário mais obscuro das sociedades secretas. Aos adeptos de boa-fé, que queriam emancipar o povo, outros adeptos, de uma seita oposta, e que estavam ligados a tradições mais antigas, fizeram uma oposição terrível por meios análogos aos dos seus adversários. Tornaram impossível a prática do grande arcano, desmascarando a teoria. A multidão nada entendeu, mas desconfiou de todos, e caiu, por falta de ânimo, mais baixo do que estava. O grande arcano ficou mais desconhecido do que nunca. Somente os adeptos, neutralizados uns pelos outros, não puderam exercer o seu poder, nem para dominarem os outros, nem para se libertarem a si próprios. Eles se condenaram, pois, mutuamente como traidores e votaram uns aos outros ao exílio, ao suicídio, ao punhal e ao cadafalso. Perguntar-me-ão, talvez, se perigos tão horríveis ameaçam ainda, nos nossos dias, quer o intruso do santuário, quer os reveladores do arcano. Para que hei de responder à incredulidade dos curiosos? Se me exponho a uma morte violenta para os instruir, certamente não me salvarão. Se tiverem medo para si mesmos, que se abstenham de investigações imprudentes. Eis tudo o que lhes posso dizer. Voltemos à magia envenenadora. Alexandre Dumas, no seu romance de Monte Cristo, revelou algumas das práticas desta ciência funesta. Não repetiremos, depois dele, as tristes teorias do crime, como se envenenam as plantas, como os animais alimentados com plantas envenenadas adquirem uma carne doentia, e pode, quando servem, por sua vez, de alimento aos homens, lhes causar a morte, sem que o veneno deixe sinal. Não diremos como, por unções venenosas, se envenenam as paredes das casas e o ar respirável por fumigações, que exigem do operador o uso da máscara de vidro de Santa Cruz. Deixaremos a antiga Canidia aos seus abomináveis mistérios, e não procuraremos até que ponto os ritos infernais de Sagana aperfeiçoaram a arte de Locusta. Seja-nos suficiente dizer que esses malfeitores da pior espécie destilavam junto o vírus das doenças contagiosas, o veneno dos répteis e o suco nocivo das plantas, que tiravam do cogumelo seu humor viscoso e narcótico, do Datura stramonium seus princípios asfixiantes, do pessegueiro e do loureiro amêndoa ao veneno de que uma só gota na língua ou no ouvido, como um raio, faz cair e mata o ser vivo mais bem constituído e mais forte. Faziam ferver o suco branco do timalo leite em que tinham afogado víboras e áspides.
Colhiam com cuidado e traziam das suas viagens, ou faziam vir, por altos preços, a seiva de uma árvore venenosa das Antilhas e os frutos de Java, o suco da mandioca e de outros venenos. Pulverizavam o sílex, misturavam com cinzas impuras a baba seca dos répteis. Compunham filtros horrendos com o vírus dos jumentos enraivecidos e as secreções das cadelas com cio. O sangue humano se misturava com drogas infames, e disso compunham o óleo que matava só pelo mau cheiro. Isto lembra a torta borbônica de Panurgo. Até escreviam receitas de envenenamentos, disfarçando-as sob os termos técnicos da alquimia, e, em mais de um velho livro considerado hermético, O Segredo do Podi. 86. Projeção não é outro senão o pó de sucessão. No Grande Grimório, ainda se acha uma dessas receitas menos disfarçadas do que as outras, mas somente intitulada Meio de Fazer Ouro. É uma horrível decocção de verdete, vitríolo, arsênico e serragem de madeira, que deve, para ser boa, consumir imediatamente um ramo que nela for molhado e roer rapidamente um prego. João Batista Porta, na sua Magia Natural, dá uma receita do veneno dos Borgias. Mas, como me se pensa, ele zomba do público e não divulga a verdade, muito perigosa em tal matéria. Podemos, pois, dar aqui a receita de Porta, somente para satisfazer a curiosidade dos nossos leitores. O sapo, por si mesmo, não é venenoso, mas é uma esponja de venenos. É o cogumelo do reino animal. Tomai, pois, um grande sapo, diz Porta, e prendei-o numa garrafa com víboras e áspides. Dai-lhes para alimento, durante vários dias, cogumelos venenosos, a digital a cicuta, depois irritai-os, batendo-lhes, queimando-os e atormentando-os de todas as maneiras, até que morram de raiva e de fome. Salpicai-os, então, de escuma de cristal pulverizado e eufórbio, depois, pô-los-eis numa redoma bem fechada e fareis secar lentamente toda a sua umidade pelo fogo. Em seguida, deixareis esfriar e separareis a cinza dos cadáveres do pó incombustível que tiver ficado no fundo da redoma. Tereis, então, 2 venenos, um líquido e o outro em pó. O líquido será tão eficaz, como a água tofana, o pó fará dessecar ou envelhecer em alguns dias, depois morrer no meio de horríveis sofrimentos, ou uma atônia geral, aquele que dele tiver tomado uma pitada misturada com a sua bebida. É preciso convir que esta receita tem uma fisionomia mágica, das mais feias e mais negras, e que lembra, indignando o coração, as abomináveis cozinhas de Canidia em Medeia. Eram semelhantes pós que os feiticeiros da Idade Média pretendiam receber no sabate, e que vendiam a elevado preço à ignorância e ao ódio. É pela tradição de semelhantes mistérios que espalhavam o espanto nos campos e chegavam a lançar sortes. Uma vez ferida a imaginação, uma vez atacado o sistema nervoso, a vítima perecia rapidamente, e até o terror de seus pais e amigos acabava a sua perda. O feiticeiro e a feiticeira eram quase sempre uma espécie de sapo humano, inchado de velhos rancores. Eram pobres, repelidos de todos, e, por conseguinte, odiosos. O temor que inspiravam era a sua consolação e vingança. Envenenados também por uma sociedade de que só tinha conhecido as escórias e os vícios, envenenavam por sua vez os que eram tão fracos para os temer, e vingavam-se na beleza e na juventude a sua velhice maldita e sua imperdoável fealdade. Só a operação destas más obras e a realização destes horrendos mistérios constituíam e confirmavam o que então era chamado pacto com o mau espírito. É certo que o operador devia pertencer ao mal em corpo e alma, e que merecia justamente a reprovação universal e irrevogável expressa pela alegoria do inferno. Que almas humanas tenham descido a este grau de malvadez e demência, isto deve nos espantar e afligir, sem dúvida. Mas não é preciso uma profundidade para a base da altura das mais sublimes virtudes, e o abismo dos infernos não mostra, por antítese, a elevação e grandeza infinita do céu. No norte, onde os instintos são mais reprimidos e mais vivazes,
Na Itália, onde as paixões são mais expansivas e mais ardentes, ainda são temidas as sortes e o mal olhado. Em Nápoles, não é desafiada impunemente a jetatura, e até reconhecemos, por certos sinais exteriores, os seres desgraçadamente dotados desse poder. Para garantir-se contra isso, é preciso trazer consigo chifres, dizem os práticos, e o povo, que toma tudo ao pé da letra, apressa-se em enfeitar-se com pequenos cornos, sem pensar mais no sentido desta alegoria. Os chifres, atributos de Júpiter, Amon, Baco e Moisés, são símbolos da força moral ou do entusiasmo. E os magos querem dizer que, para desafiar a jetatura, é preciso dominar por uma grande ousadia, um grande entusiasmo ou um grande pensamento a corrente fatal dos instintos. E assim que quase todas as superstições populares são as interpretações profanas de algum grande axioma ou maravilhoso arcano da sabedoria oculta. Pitágoras, escrevendo os seus admiráveis símbolos, não legou aos sábios uma filosofia perfeita, e ao vulgo uma nova série de vãs. 87. Observâncias e práticas ridículas. Assim, quando dizia: não pises no que cai da mesa, não cortes as árvores do grande caminho, não mates a serpente que caiu no teu quintal, não dava ele, sob alegoria transparentes, os preceitos da caridade, quer social, quer particular. E quando dizia: não te olhes no espelho com a luz da vela, não é um modo engenhoso de ensinar o verdadeiro conhecimento de si mesmo, que não poderia existir com as luzes factícias e os preconceitos dos sistemas. O mesmo acontece com todos os outros preceitos de Pitágoras, que, como se sabe, foram seguidos ao pé da letra por uma multidão de discípulos imbecis, a ponto de, entre as observâncias supersticiosas das nossas províncias, existir um tão grande número delas, que, evidentemente, remontam à inteligência primitiva dos símbolos de Pitágoras. Superstição vem de uma palavra latina que significa sobreviver. É o sinal que sobrevive ao pensamento. É o cadáver de uma prática religiosa. A superstição é, para a iniciação, o que a ideia do diabo é para a de Deus. É nesse sentido que o culto das imagens é proibido e que o dogma mais santo na sua concepção primitiva pode tornar-se supersticioso e ímpio, quando se perderam a sua inspiração e o seu espírito. É então que a religião, sempre única como a razão suprema, muda de vestimentas e abandona os antigos ritos à cupidez e embuste dos caídos, metamorfoseados, pela sua malícia e ignorância, em charlatões e pelotiqueiros. Podemos comparar as superstições aos emblemas e caracteres mágicos, cujo sentido não é mais entendido, e que são gravados casualmente nos amuletos e talismãs. As imagens mágicas dos antigos eram pantáculos, isto é, sínteses cabalísticas. A roda de Pitágoras é um pantáculo análogo ao das rodas de Ezequiel, e estas duas figuras são os mesmos segredos e a mesma filosofia. É a chave de todos os pantáculos, e já falamos dela. Os 4 animais, ou antes a esfinge de 4 cabeças do mesmo profeta, são idênticos a um admirável símbolo indiano, cuja figura damos aqui, e que se refere à ciência do grande arcano. São João, no seu Apocalipse, copiou e amplificou Ezequiel, e todas as figuras monstruosas deste livro são tantos pantáculos mágicos de que os cabalistas facilmente acham a chave. Mas os cristãos, tendo rejeitado a ciência, no desejo de amplificar a fé, quiseram esconder por mais tempo a origem do seu dogma, e condenaram ao fogo os livros de cabala e magia. Destruir os originais é dar uma espécie de originalidade às cópias, e São Paulo, sem dúvida, o sabia muito bem, quando, nas intenções louváveis, realizava o seu auto de fé científico de Éfeso. É assim que, 6 séculos mais tarde, o crente Omar devia sacrificar a originalidade do Alcorão à Biblioteca de Alexandria, e quem sabe, no porvir, um futuro apóstolo não quererá incendiar nossos museus literários e confiscar a imprensa em proveito de alguma predileção religiosa e de alguma lenda novamente acreditada.
O estudo dos talismãs e pantáculos é um dos mais curiosos da magia, e se refere à numismática histórica. Existem talismãs indianos, egípcios e gregos, medalhas cabalísticas provindas dos hebreus antigos e modernos, abraxas gnósticos, amuletos bizantinos, moedas ocultas, em uso entre as sociedades secretas e chamadas, às vezes, senhas do Sabbat, medalhas dos templários e joias de franco-maçons. Corlienus, no seu Tratado das Maravilhas da Natureza, descreve os talismãs de Salomão e do Rabino Shael. As figuras de maior número de outros, e mais antigos, foram gravadas nos calendários mágicos de Tishu B'Av e do Shenkial, e devem ser reproduzidos, na totalidade ou em parte, nos fastos iniciáticos do Sr. Ragon, vasto e sábio trabalho que recomendamos aos nossos leitores. 88. 19 QT. A pedra dos filósofos Elagabala, vocátil, Sol. Aurum. Os antigos adoravam o Sol sob a forma de uma pedra preta que se denominavam Elagabala ou Heliogabala. Que significava esta pedra, e como podia ela ser a imagem do mais brilhante dos astros? Os discípulos de Hermes, antes de prometer aos seus adeptos o elixir de longa vida, ou o pó de projeção, lhes recomendavam que procurassem a pedra filosofal. Que é esta pedra, e por que uma pedra? O grande iniciador dos cristãos convida seus fiéis a construir sobre uma pedra, se não quiserem ver derrubadas suas construções. Chama a si próprio de pedra angular e diz ao mais crente dos seus apóstolos: Chamas-te Pedro, porque és a pedra sobre a qual construirei minha igreja. Esta pedra, dizem os mestres de alquimia, é o verdadeiro sal dos filósofos, que entra por 1/3 na composição do azote. Ora, azote é, como sabemos, o nome do grande agente hermético e do verdadeiro agente filosofal. Por isso representam eles o seu sal sob a forma de uma pedra cúbica, como podemos ver nas 12 chaves do Basílio Valentino ou nas alegorias de Trevisano. Que é, pois, em verdade, esta pedra? É o fundamento da filosofia absoluta, é a suprema e inabalável razão. Antes de pensar na obra metálica é preciso estar sempre fixo sobre os princípios absolutos da 89. Sabedoria, é preciso possuir esta razão que é a pedra de toque da verdade. Nunca um homem de preconceitos será rei da natureza e senhor das transmutações. A pedra filosofal é, pois, antes de tudo, necessária. Mas, como achá-la? Hermes nos ensina na sua tábua de esmeralda. É preciso separar o sutil do fixo, com grande cuidado e uma atenção extrema. Assim, devemos desembaraçar as nossas certezas das nossas crenças e fazer bem distintos os domínios respectivos da ciência e da fé. Compreender bem que não sabemos as coisas que cremos, e que não cremos mais em nenhuma das coisas que chegamos a saber, e que, assim, a essência das coisas da fé é o desconhecido e o indefinido, ao passo que é tudo o contrário das coisas da ciência. Concluirão disso que a ciência repousa sobre a razão e a experiência, ao passo que a fé tem para base o sentimento é a razão. Em outros termos, a pedra filosofal é a verdadeira certeza que a prudência humana dá às investigações conscienciosas e a dúvida modesta, ao passo que o entusiasmo religioso a dá exclusivamente à fé. Ora, ela não pertence nem à razão sem aspirações desrazoáveis. A verdadeira certeza é a aquiescência recíproca da razão que sabe ao sentimento que crê, e do sentimento que crê à razão que sabe. A aliança definitiva da razão e da fé resultará não da sua distinção e separação absolutas, mas do seu exame mútuo e do seu concurso fraterno. Tal é o sentido das 2 colunas do pórtico de Salomão, uma das quais é branca e a outra preta. Elas são distintas e separadas, até são contrárias em aparência. Mas a força cega quer reuni-las, aproximando-as, a abóbada do templo se desmoronará. Porque, separadas, têm uma idêntica força. Reunidas, são 2 forças que se destroem mutuamente. É pela mesma razão que o poder espiritual se enfraquece, quando quer usurpar o temporal, e que o poder temporal perece, vítima da sua usurpação do poder espiritual.
Gregório VII perdeu o papado, e os reis cismáticos perderam e perderão a monarquia. O equilíbrio humano tem necessidade de dois pés, os mundos gravitam sobre duas forças, a geração exige dois sexos. Tal é o sentido do arcano de Salomão, figurado pelas duas colunas do tempo, Jaquim e Boaz. O Sol e Lua dos alquimistas correspondem ao mesmo símbolo e concorrem para o aperfeiçoamento e a estabilidade da pedra filosofal. O Sol é o signo hieroglífico da verdade, porque é a fonte visível da luz, e a pedra bruta é o símbolo da estabilidade. E por isso que os antigos magos tomavam a pedra Elagabala pela própria figura do Sol, e é também por isso que os alquimistas da Idade Média indicavam a pedra filosofal como o primeiro meio de fazer o ouro filosófico, isto é, de transformar todas as forças vitais figuradas pelos 6 metais em Sol, isto é, em verdade e em luz, primeira e indispensável operação da grande obra, que leva às adaptações secundárias, e que faz pelas analogias da natureza, achar o ouro natural e grosseiro aos criadores do ouro espiritual e vivo, aos possuidores do verdadeiro sal, do verdadeiro mercúrio e do verdadeiro enxofre filosófico. Achar a pedra filosofal é, pois, ter descoberto o absoluto, como dizem a Lures todos os mestres. Ora, o absoluto é o que não admite mais erro, é o fixo do volátil, é a regra da imaginação, é a própria necessidade do ser, é a lei imutável de razão e verdade. O absoluto é o que é. Ora, que está em algum senso precede ele que é. O próprio Deus não existe sem razão de ser e só pode existir em virtude de uma suprema e inevitável razão. E, pois, esta razão que é o absoluto, é nela que devemos crer, se quisermos que a nossa fé tenha uma base razoável e sólida. Puderam dizer, nos nossos dias, que Deus é somente uma hipótese, mas a razão absoluta não o é. Ela é essencial ao ente. São Tomás disse: uma coisa não é justa porque Deus a quer, mas Deus a quer porque ela é justa. Se São Tomás tivesse deduzido logicamente todas as consequências deste belo pensamento, teria achado a pedra filosofal e, em lugar de limitar-se a ser o anjo da escola, teria sido seu reformador. Crer na razão de Deus e no Deus da razão é tornar impossível o ateísmo. São os idólatras que fizeram os ateus. Quando Voltaire dizia: se Deus não existisse, era preciso inventá-lo, ele antes sentia que não entendia a razão de Deus. Deus existe realmente. Nada sabemos disso, mas desejamos que isso seja, e é por isso que nos o cremos. A fé formulada assim é a fé razoável, porque 90. Admite a dúvida da ciência. E, com efeito, só cremos nas coisas que nos parecem prováveis, mas que não sabemos. Pensar de outro modo é delirar. Falar de outro modo é expressar-se como iluminado ou fanático. Ora, não é a semelhantes pessoas que a pedra filosofal é prometida. Os ignorantes que desviaram o cristianismo primitivo do seu caminho, substituindo a fé à ciência, o sonho à experiência, o fantástico à realidade. Os inquisidores que fizeram, durante tantos séculos, uma guerra de extermínio à magia, chegaram a cobrir de trevas as antigas descobertas do espírito humano, de modo que hoje andamos às apalpadelas para achar de novo a chave dos fenômenos da natureza. Ora, todos os fenômenos naturais dependem de uma única e imutável lei, representada também pela pedra filosofal, mas principalmente pela forma simbólica, que é um cubo. Esta lei, expressa na Cabala pelo Quaternário, tinha fornecido aos hebreus todos os mistérios do seu tetragrama divino. Podemos, pois, dizer que a pedra filosofal é quadrada em todos os sentidos, como a Jerusalém Celeste de São João, e que traz escrito de um lado o nome de HMLC e do outro o de Deus. Numa das suas faces o de Adão, na outra o de Eva, depois os de Azote e Ri nas duas outras. No frontispício de uma tradução francesa de um livro do Senhor de Nuizement sobre o sal filosófico, vê-se o espírito da terra de pé num cubo que é percorrido por línguas de fogo. Tem um caduceu como palos, e o sol e a lua no peito, à direita e à esquerda.
Está barbado, coroado, e tem um cetro na mão. É o Azoto dos sábios no seu pedestal de sal e enxofre. Dão, às vezes, a esta imagem a cabeça simbólica do bode de Mendes. É o Baphomet dos Templários, o bode do Sabate, o verno dos gnósticos / imagens bizarras que serviram de espantalho ao vulgo, depois de terem servido para as meditações dos sábios, hieróglifos inocentes do pensamento e da fé que serviram de pretexto aos furores das perseguições. Quanto os homens são desgraçados na sua ignorância, mas também quanto desprezariam a si mesmos se chegassem a conhecê-la. 20 A medicina universal caput, resurrectio, circulos. A maioria das nossas doenças físicas vem das nossas doenças morais, conforme o dogma mágico único e universal, e em razão da lei das analogias. Uma grande paixão a qual a pessoa se abandona corresponde sempre a uma grande doença que prepara a si mesma. Os pecados mortais são assim chamados porque fazem física e positivamente morrer. 91. Alexandre, o Grande, morreu de orgulho. Ele era naturalmente temperante e entregou-se por orgulho aos excessos que lhe deram a morte. Francisco I morreu de um adultério. Luís XV morreu por causa do seu viveiro de veados. Quando Marat foi assassinado, morria de cólera e inveja. Era um monômano de orgulho, que se julgava único, justo, e desejava matar tudo o que não fosse Marat. Vários contemporâneos nossos morreram de ambição fracassada depois da Revolução de Fevereiro. Desde que a vossa vontade esteja irrevogavelmente confirmada numa tendência absurda, estáis mortos, e o escolho em que ficareis em pedaços não está longe. É, pois, verdade dizer que a sabedoria conserva e prolonga a vida. O grande mestre disse: a minha carne é um alimento e o meu sangue uma bebida. Comei minha carne e bebei meu sangue, tereis vida. E como o vulgo murmurava, acrescentou: a carne aqui nada significa. As palavras que vos digo são espírito e vida. Queria, pois, dizer: saciai-vos do meu espírito e vivei da minha vida. E, quando ia morrer, uniu a lembrança da sua vida ao signo do pão e a de seu espírito ao signo do vinho, e instituiu, assim, a comunhão da fé, da esperança e da caridade. É no mesmo sentido que os mestres hermetistas disseram: fazei potável o ouro e tereis a medicina universal. Isto é, apropriai a verdade aos vossos costumes, que ela se torne a fonte em que vos sacereis todos os dias, e tereis em vos mesmos a imortalidade dos sábios. A temperança, a tranquilidade da alma, a simplicidade de caráter, a calma e a razão da vontade não só fazem o homem feliz, mas também sábio e forte. É fazendo-se razoável e bom que o homem se torna imortal. Somos autores do nosso destino, e Deus não nos salva sem nossa colaboração. A morte não existe para o sábio. A morte é um fantasma tornado horrível pela ignorância e a fraqueza do vulgo. A mudança atesta o movimento, e o movimento só revela a vida. Até o cadáver não se decomporia se fosse morto. Todas as moléculas que o compunham ficam vivas e se movem para se desprender. E pensareis que o espírito foi o primeiro a desprender-se para não mais viver. Creríeis que o pensamento e o amor podem morrer, quando até a matéria mais grosseira não morre. Se a mudança deve ser chamada a morte, morremos e renascemos todos os dias, porque todos os dias as nossas formas mudam. Temamos, pois, manchar e rasgar os vossos vestuários, mas não temamos deixá-los quando vem a hora do repouso. O embalsamamento e conservação dos cadáveres são uma superstição contra a natureza. É um ensaio de criação da morte. É a imobilização forçada de uma substância que de a vida tem necessidade. Mas não se deve também ter muita pressa de destruir ou fazer desaparecerem os cadáveres, porque nada se realiza repentinamente na natureza, e não se deve arriscar romper violentamente os laços de uma alma que se desprende. 92. A morte nunca é instantânea. Ela se opera por graus, como o sono.
Enquanto o sangue não esfriou completamente, enquanto os nervos podem estremecer, o homem não está completamente morto, e, se nenhum dos órgãos essenciais da vida está destruído, a alma pode ser chamada, quer por acidente, quer por uma vontade forte. Disse um filósofo que duvidaria do testemunho universal antes de crer na ressurreição de um morto, e nisso falou temerariamente. Porque é pela fé do testemunho universal que ele acreditava na impossibilidade de uma ressurreição. Que seja provada uma ressurreição, que é que resultaria disso? Que era preciso negar a evidência ou renunciar à razão. Seria absurdo supô-lo. Será necessário concluir simplesmente o que se acreditou, sem razão, impossível o ressurreicionismo. Abactua de posse valete consecutio. Ousemos, agora, afirmar que a ressurreição é possível, e que até ela acontece mais do que cremos. Quantas pessoas, cuja morte foi jurídica e cientificamente constatada, foram encontradas mortas, é verdade, no seu caixão, mas tendo vivido, e tendo roído os punhos para abrir as suas artérias e escapar, por uma nova morte, de horríveis sofrimentos. Um médico nos dirá que estas pessoas não estavam mortas, mas sim em letargia. É o nome que dás à morte começada que não acaba, a morte que uma volta à vida vem desmentir. Facilmente nos libertamos de embaraços com palavras, quando é impossível explicar as coisas. A alma está presa ao corpo pela sensibilidade. Desde que a sensibilidade cessa, é sinal certo que a alma se afasta. O sono magnético é uma letargia ou morte fictícia, e curável à vontade. A eterização ou torpor produzido pelo clorofórmio é uma letargia verdadeira, que, às vezes, acaba por uma morte definitiva, quando a alma, feliz pelo seu desprendimento passageiro, faz esforço de vontade para ir-se embora definitivamente. O que é possível nos que venceram o inferno, isto é, cuja força moral é superior às da atração astral. Por isso, a ressurreição só é possível para as almas elementares, e são principalmente elas que estão sujeitas a reviver involuntariamente no túmulo. Os grandes homens e os verdadeiros sábios nunca são enterrados vivos. Daremos, no nosso ritual, a teoria e a prática do ressuscitamento, e, aos que me perguntarem se ressuscitei mortos, responderei que, se lhes dissesse, não me acreditariam. Resta-nos examinar aqui, se a abolição da dor é possível, e se é bom empregar o clorofórmio ou o magnetismo para as operações cirúrgicas. Pensamos, e a ciência ao reconhecerá mais tarde, que, diminuindo a sensibilidade, diminuímos a vida, e que tudo o que se tira da dor em tais circunstâncias vem em proveito da morte. A dor atesta a luta da vida, por isso notamos que, nas pessoas operadas em letargia, os curativos são muito dolorosos. Se reiterássemos em cada curativo o adormecimento pelo clorofórmio, aconteceriam das duas. Ou o doente morreria, ou entre os curativos a dor voltaria e seria contínua. Não violentamos impunemente a natureza. 21 CX 93. A adivinhação Dentes, Furca. Amei o autor deste livro. Ousou muito na sua vida e nunca um temor reteve cativo o seu pensamento. Não é, entretanto, sem verdadeiro terror que chega ao fim do dogma mágico. Trata-se, agora, de revelar ou antes encobrir de novo o grande arcano, este segredo terrível, segredo de vida e de morte, expresso na Bíblia por estas formidáveis e simbólicas palavras da própria serpente simbólica. E, nequacuo moriamine. Irim, sede aritis. Iei, sicutidiem. E, cientes bunum et malum. Um dos privilégios do iniciado ao grande arcano e que resume todos os outros é a adivinhação. Conforme o sentido vulgar da palavra, adivinhar significa conjecturar o que se ignora. Mas o verdadeiro sentido da palavra é inefável à força de ser sublime. Adivinhar, divinare, é exercer a divindade. A palavra divinus, em latim, significa mais e outra coisa que a palavra divus, cujo sentido é equivalente ao homem-deus.
Devin, em francês, contém as 4 letras da palavra de eu, mais a letra N, que corresponde, pela sua forma, ao hebraico e que exprime, cabalística e hieroglificamente, o grande arcano, cujo símbolo no tarô é a figura do pelotiqueiro. Aquele que entender perfeitamente o valor numeral absoluto de A multiplicado por N, com a força gramatical do N final nas palavras que exprimem ciência, arte ou poder, depois adicionar as 5 letras da palavra Devin, de modo a fazer entrar 5 em 4, 4 em 3, 3 em 2 e 2 em 1, traduzindo o número que achar em letras hebraicas primitivas, escreverá o nome oculto do grande arcano, e possuirá uma palavra de que o próprio santo tetragrama é simplesmente o equivalente como que a imagem. Ser adivinho, conforme a força da palavra, é, pois, ser divino, alguma coisa mais misteriosa ainda. Os 2 sinais da divindade humana, ou da humanidade divina, são as profecias e os milagres. Ser profeta é ver adiantadamente os efeitos que existem nas causas, é ler na luz astral. Fazer milagres é agir sobre o agente universal e submetê-lo à nossa vontade. Perguntarão ao autor deste livro se é profeta e taumaturgo. 94. Que os curiosos procurem e leiam tudo o que ele escreveu antes de certos acontecimentos que se realizaram no mundo. Quanto ao que teria podido dizer ou fazer, se contasse, e que nisso houve alguma coisa maravilhosa, dariam crédito à sua palavra. Aliás, uma das condições essenciais da adivinhação é nunca ser forçada e nunca se submeter à tentação, isto é, à prova. Nunca os mestres da ciência